Que a graça e a paz seja com todos. Amém. As últimas músicas em especial que nós cantamos, de certa forma, já nos direcionam para a nossa reflexão. Talvez você já tenha percebido um pouco do nosso assunto. Mas eu começo então perguntando: crentes sofrem? Crentes passam por dificuldades? Com certeza sim. Você provavelmente sabe disso porque você mesmo tem passado por algumas dificuldades, ou passou recentemente, ou você sabe que pessoas bem próximas de você têm passado ou passaram. Essa é a realidade. Crentes podem sofrer. Mas por quê? Por que que nós tivemos, por exemplo, recentemente, tantas situações com nossos irmãos e famílias aqui da igreja? Nós tivemos o irmão Eliacir passando por uma sequência de dificuldades contra a sua saúde. Nós tivemos o irmão Adalberto perdendo a nossa querida irmã Rita. Nós tivemos Alcenir passando pelas dificuldades com a família e seus irmãos. Nós tivemos e temos pessoas enfermas, como Ana Beatriz, como Aníbal e, para não citar tantos outros. Nós sabemos que sofrimento faz parte da vida aqui neste mundo. Semanas atrás, nós ouvimos, por meio do Natanael, pela manhã, uma breve história do seu avô, Frederico Orr, pastor Frederico. Como nós ouvimos, por ele, bem contado, esse irmão, anos atrás, que marcou a história aqui do Evangelho na nossa cidade de Manaus e região, ele veio para o Brasil na década de 50, e ele vem para o Brasil porque ele entende que estava sendo chamado por Deus, e assim estava, para ser missionário na Boca do Acre. Mas quando chega aqui em Manaus, ele fica aqui algumas semanas, pega o barco Recreio para ir para a Boca do Acre. Mas nessa viagem, a sua esposa, ela sofre uma infecção, comeu uma carne estragada e ela veio a falecer nesse trajeto. E aí foi sepultada em Lábrea. Ele vai para a Boca do Acre, trabalha um tempo por lá, mas volta para Lábrea, uma cidade que era bem católica e cheia de misticismo, que não aceitava a presença de missionários, passou a aceitá-lo por saber que a sua esposa estava sepultada ali. Isso resultou na implantação de uma igreja ali em Lábrea. E assim nós vemos como Deus trabalhou para que o evangelho chegasse em Lábrea por meio da morte do pastor Frederico. Consolo em meio ao sofrimento. Nós estamos próximos aqui de uma data, 28 de abril, se aproxima, vai completar 5 anos da morte, do falecimento do meu irmão. Ele foi assassinado por motivo fútil, deixando 3 filhos, sendo na época um deles uma criança de 5 anos de idade. Mas até mesmo em histórias assim, podemos ver o agir de Deus. Pois naquele sábado, eu fui convidado, em cima da hora, por um dos pastores da igreja, onde eu estava, para pregar no domingo seguinte pela manhã. E aí, eles tinham lá uma dificuldade, precisavam de alguém para substituir. Então, comecei a estudar um tema que eu já tinha pronto, sobre consolo em Deus. Estava estudando um tema sobre vencer o desânimo, confiando no agir do Senhor. E estudei então aquelas horas da noite, e chegando até um pouco mais tarde, e naquela madrugada eu recebo a notícia da ligação então do meu pai, falando sobre o falecimento do meu irmão. Eu entendo que Deus me ajudou a ser consolado no estudo que estava fazendo para estar mais firme, para poder ajudar a família naquele dia. Consolo em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo, ele passou por diversas dificuldades também. O apóstolo Paulo, inclusive, ele escreve a carta aos Coríntios, e abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1, e ali, nessa carta, ele se defende de acusações dos seus críticos, porque praticamente eles estavam dizendo o seguinte: como que esse homem é um apóstolo, se ele tem passado por tantas lutas e sofrimentos? Que apóstolo é esse? Parece que está dando tudo errado na sua vida. Será que ele realmente é um seguidor de Jesus? Por que ele sofre tanto?
Entre tantas outras abordagens da segunda carta aos Coríntios, uma delas é a defesa do seu apostolado, explicando as razões dos sofrimentos. Então o apóstolo também sofreu. Paulo escreve essa segunda carta para explicar a razão dos sofrimentos que seguidores de Jesus enfrentam, mesmo em momentos que estão servindo a Deus. Por isso nós vamos falar hoje sobre consolação em meio ao sofrimento. E o nosso texto é 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 7, e nós vamos lê-los. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Vamos orar. Nosso bom Deus e misericordioso Pai, hoje nós estamos com esse texto diante de nós e pedindo que o Senhor nos ajude a entender mais sobre o Senhor, sua soberania, seus planos e também encontrarmos consolo para qualquer tipo de dificuldade que estejamos passando hoje ou que estejamos preparados para enfrentar aquelas que virão, pois sabemos que neste mundo teremos dificuldades, teremos aflições, mas que devemos continuar firmes, crendo no seu agir e se relacionando com o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nos ajude, nos abençoe, assim pedimos, no nome do nosso Salvador. Amém. Sofrimentos, então, são uma realidade para o povo do Senhor. Não há dúvida quanto a isso. É uma realidade, faz parte. Mas também é uma forma de Deus trabalhar em nós para crescermos e para o adorarmos, reconhecendo quem Ele é, de fato. Não só o adorando por coisas que Ele pode nos dar. Sofrimentos são uma realidade para o povo do Senhor conhecer a consolação de Deus. E o texto de hoje que nós lemos, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1, nos apresenta 5 verdades a respeito da consolação em meio ao sofrimento. E vamos falar então sobre essas 5 verdades. A primeira delas é a fonte da consolação. Note o versículo 3 mais uma vez. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E o início do versículo 4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. É bem fácil de notar aqui no versículo que a fonte da consolação é Deus. Deus é a única fonte de consolação para o seu povo. Nós temos que lembrar disso porque é por meio dele, esse nosso Deus, que é chamado aqui de Pai de misericórdia, Pai de toda consolação, é por meio dele que nós vamos encontrar força necessária para lidarmos com os dias difíceis. Pela consolação que nós recebemos, diz o versículo 4. Ou seja, Deus é a única e verdadeira consolação para aqueles que creem nele. E Ele, nosso Deus, pode nos consolar, sim, diretamente pelo modo de agir dele, mas Ele também pode nos consolar por meio de pregações, por meio de aulas, por meio de leituras bíblicas, por meio de devocionais, por meio de leitura de bons livros, mas de qualquer forma, Ele é quem está nos consolando. Ele pode inclusive nos consolar por meio de outras pessoas que vêm conversar conosco, que vêm nos encorajar, nos animar. Deus usa diferentes meios e canais para que nós sejamos consolados. Mas a fonte da consolação é Deus. Portanto, devemos também nos dispor para que Deus nos use para abençoar outros. Devemos também estar sempre dispostos a ouvir palavras de pessoas que Deus pode estar levantando
para nos animar e nos encorajar. Uma implicação direta de tudo isso que nós vemos aqui é que sem relacionamento com Deus não é possível sentir o consolo genuíno. Por isso Jesus disse certa vez aos seus discípulos que estavam tristes, com o coração atribulado, pela notícia de que ele iria morrer, ia ser preso, ia ser morto. E ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus estava direcionando seus discípulos à fonte de toda a consolação, que é Deus. A fonte de consolação, que é Deus, é uma fonte digna de louvor. O versículo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor é possível, mesmo em momentos de dificuldades. Revolta não, de jeito nenhum. Adoração sim. Murmuração de forma nenhuma. Gratidão em todo momento. Porque quando nós entendemos que Deus é a fonte de consolação e é o Deus soberano, nós não vamos agir de outra forma a não ser respondendo a Ele com atitude de reconhecimento da sua grandeza. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa atitude que Paulo expressa aqui nos mostra que louvar a Deus é uma das maneiras de nós encontrarmos vitória contra o desânimo. Orar a Deus é algo especial, porque também nos transforma, mas uma outra forma que devemos trabalhar para que tenhamos corações animados, além de orar, é louvar. Por isso é importante que, como servos do Senhor em dias difíceis, estejamos envolvidos em adoração. Seja em culto público, seja na nossa devocional particular, seja no nosso tempo de solitude cantando ao Senhor, mas Ele é bendito, Ele é digno de todo louvor. Jó, um nome muito conhecido quando se fala em sofrimento, é um exemplo disso. No livro de Jó, no capítulo 1, especialmente no finalzinho, versículos 20 a 22, nós temos as seguintes palavras: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Lembrando que ele faz isto logo depois que ele recebeu a notícia máxima ali do sofrimento que ele estava enfrentando naquele momento, da morte de todos os seus filhos. Não foi um filho ou dois, foram todos os filhos de uma só vez. E ele não é um personagem fictício, ele era de carne e osso, um homem como nós. Só que o que ele fez? Ele se prostrou em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. E ele ainda disse o seguinte, bendizendo ao Senhor: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que fez Jó é possível ser feito por todos nós. O que fez Jó, porque ele era um homem íntegro, piedoso, um homem de relacionamento com Deus, ou seja, ele tinha um relacionamento com a fonte da consolação. O que ele fez foi possível não porque ele tinha força nele mesmo, mas por conta da relação que ele tinha com Deus. Portanto, podemos perder amigos, irmãos, entes queridos, podemos perder bens materiais, podemos ter dificuldade com saúde, mas ainda assim a nossa atitude deve ser a de louvar o Deus que é digno de toda a honra e toda a glória, independentemente das nossas dificuldades. O versículo também nos mostra que essa adoração é um reconhecimento dos atributos de Deus. Veja o que Paulo diz aqui. Fala que Deus é quem? Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é melhor conhecido por nós quando nós passamos por tribulações. Adoramos a Deus quando entendemos verdadeiramente quem Ele é. Essas são algumas verdades importantes para nós lembrarmos aqui. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava lembrando o seguinte: é por causa de Jesus que nós podemos ter uma relação com a fonte da consolação como Pai. Jesus é o nosso irmão, é o Filho de Deus primogênito,
E agora todos nós podemos ter esse relacionamento com Deus por conta de Jesus Cristo. Aquele que é o Criador do universo, Deus sublime e majestoso, nos permite chamá-lo de Pai, por causa do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo muito especial. Ele é o Pai de misericórdias. Na cultura hebraica, o uso da palavra Pai aponta para aquele que dá origem a. Por exemplo, Satanás, pai da mentira, é aquele que dá origem à mentira. E aqui temos Deus como o Pai das misericórdias. Ele é aquele que dá origem à misericórdia. Ele é aquele que é a fonte da compaixão e de tudo aquilo que nós precisamos. Também podemos lembrar que misericórdia é aquilo que nós merecíamos receber e Deus não nos dá. Nós merecíamos o quê? Morte. Não há como exigir qualquer outra coisa de Deus. Graça é um agir de Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Mas misericórdia é Deus agindo para não nos castigar, não nos punir como merecemos, porque somos pecadores. Mas Ele é misericordioso e não faz isso. Ele é o Pai de misericórdias. E Ele também é o Deus de toda consolação. É o Deus do conforto. É o Deus de ajuda, de acompanhar aqueles que sofrem. É aquele que nos consola por meio da atuação do Espírito Santo, que inclusive foi chamado de o Consolador. Entenderam então a fonte da consolação? Podemos dizer que quando ficamos desanimados por causa das circunstâncias difíceis, é fácil nós olharmos para simplesmente os nossos sentimentos, nos concentrarmos na dificuldade em si, colocar atenção nos problemas, mas o primeiro passo que deveríamos dar seria olhar para o Senhor e descobrir que Ele é a fonte do consolo que nós precisamos. Como diz o Salmo 121, elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus é a fonte da consolação. Uma segunda verdade que notamos no texto é o propósito da consolação. Veja o versículo 4 mais uma vez. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O propósito da consolação, de forma muito objetiva, é estarmos preparados para consolarmos outros. Passar por dificuldade faz parte do plano de Deus. Tem um propósito para nós consolarmos outros. E Paulo entendia muito bem isso. Paulo entendia que Deus tinha um propósito na sua vida, ele entendia então a razão do seu sofrimento, ele sabia que era necessário sofrer para poder experimentar o consolo de Deus. Não teria outra maneira de experimentar o consolo de Deus se não fosse passando por dificuldades. Então, em tempo de sofrimento, quase todos nós temos a tendência de pensar apenas em nós mesmos. E nos esquecemos que outras pessoas também podem estar passando por situações semelhantes. Às vezes até piores. Ou mesmo que seja menos grave do que a nossa situação, ainda assim precisam de consolo. Um dos motivos, então, de passarmos por tribulações é para que aprendamos a sermos canais de bênçãos para aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, para encorajá-los, para animá-los. Podemos encorajar outros porque recebemos o encorajamento da parte de Deus. O propósito de Deus aqui, em meio ao sofrimento, nos consolando, expressa o seu plano. Os sofrimentos são resultado do agir dele. Deus soberano. Deus tem poder sobre todas as coisas. E Ele age intencionalmente. Sendo assim, não é uma questão de mero acaso, de acontecimentos aleatórios. Deus está no controle. E Deus, mais uma vez, pode nos consolar por leitura bíblica, pregações, ensino, leituras de livros, por meio do agir do Espírito Santo, mas Ele também usa outros cristãos para nos amparar. E também que nós sejamos prontos para amparar outros. Como aconteceu com Barnabé. Barnabé é chamado de filho da consolação. Na verdade, o nome dele era José. E foi apelidado pelos apóstolos de
filho da consolação ou filho do encorajamento. E por que ele recebeu este nome? Ele fez muitas coisas. Ele consolou Paulo logo depois que ele se converteu e estava sozinho. Ele consolou e animou os primeiros crentes de Antioquia. Ele também confortou os irmãos de Listra, Icônio e Antioquia devido às perseguições que estavam acontecendo. Ele também consolou João Marcos, que Paulo não quis levá-lo na sua segunda viagem missionária. Barnabé era um consolador. Deus usa dificuldades de uns para animar e encorajar outros. Na verdade, numa mutualidade, um cuidando do outro. Então, Deus nos encoraja em meio a todas as tribulações, ensinando-nos por meio da sua palavra. É Ele que permite que passemos por provações. Cuidado, então, com a forte tendência de só olhar para o seu problema. Procure oportunidades para consolar outros. Inclusive, invista tempo em oração, orando por aqueles que estão passando por dias difíceis, passando por tribulações. Muitas vezes oramos de forma correta até, no sentido de clamar a Deus, mas às vezes estamos simplesmente olhando para os nossos problemas, que devem ser apresentados diante do Senhor, sim, mas devemos investir tempo também, de forma que outras pessoas façam parte da nossa lista de oração. Vejamos uma terceira verdade sobre a consolação. A necessidade da consolação. A consolação, ela é necessária porque nós participamos do sofrimento de Cristo. O versículo 4 diz assim mais uma vez: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Versículo 5, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, depois eu explico o restante do versículo, mas note, transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo. A consolação é necessária porque como crentes, como seguidores de Jesus, nós não deixaremos de ter dificuldades. Ou seja, todo aquele que se identifica com Cristo, todo aquele que é um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, vai enfrentar dificuldades. Porque o próprio Cristo passou por problemas de perseguição. Ele teve diversas situações que o levaram à morte. Ser seguidor de Cristo, então, não elimina o sofrimento. Cristo sofreu, seus discípulos sofrerão. Principalmente quando o sofrimento é uma consequência de ser crente, como era o caso de Paulo. Principalmente quando o sofrimento é uma consequência de ser um pregador da palavra. São coisas inevitáveis, por essa identificação com Jesus. Faz parte da vida. Agora, a consolação é necessária porque nós enfrentamos diferentes tipos de tribulações. Como nós vimos no versículo 4, todo tipo de tribulação, qualquer tipo de tribulação, o que indica que não há só um tipo de dificuldade na vida. São várias. Podem ser de perseguição física, pode ser de problemas de acusações e calúnias, pode ser críticas infundadas, pode ser roubo, furto, pode ser questão de saúde, perda de entes queridos. Há muitas formas de nós passarmos por tribulações. Muitas, especialmente quando nós nos identificamos com Cristo, mas também muitas outras por conta do mundo corrupto e mau que nós vivemos. Para não ficar nesse clima tão assim, né, como já está, deixe-me falar sobre um dorama. Uma advogada extraordinária. Eu tenho assistido agora, né, mais um. E o que eu vi nessa série, e que me chamou a atenção ali é a história de uma advogada autista, super inteligente. E ela está iniciando a sua carreira de direito. E ela, então, acredita que as pessoas falam a verdade. E ela se deparou com a dura realidade desse mundo, em certa ocasião, diante do tribunal, de fazer perguntas, esperando a resposta sendo verdadeira. Mas a resposta foi mentirosa. E ela se assusta com aquilo. E ela diz em um certo momento: eu não sabia que pessoas mentiriam em um tribunal.
a ingenuidade, de certa forma, expressada por ela, nos faz lembrar que no mundo que nós vivemos, nós não passamos por dificuldades só por conta daquilo que nós fazemos, mas também passamos por dificuldade por conta do que outras pessoas fazem. Em outras palavras, existem razões diversas para o sofrimento. O sofrimento pode ser uma consequência dos nossos próprios pecados, uma das razões, como aconteceu com Jonas. Jonas, ele desobedece a Deus e passa por dificuldades, passa por um naufrágio. Mas José, do Egito, ele sofreu por causa do pecado dos seus irmãos, de outras pessoas. São duas razões. Mas uma terceira razão que a gente também deveria lembrar é que o sofrimento pode ser uma forma de Deus evitar que cometamos pecados que Ele quer que nós nos afastemos. Ele fez isso com Paulo, que estava passando por uma situação difícil, chamada de espinho na carne. E ele ora a Deus, justamente aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e ele diz que estava sendo esbofeteado, ali havia um mensageiro de Satanás. E ele orou, e o Senhor disse que a graça o bastava, era suficiente. E ele entendeu que era uma maneira de Deus prevenir, evitar que ele cometesse pecados como do orgulho. Deus pode fazer o seu povo sofrer para evitar que caia em pecados. Mas o certo é que Ele está no controle de qualquer situação. Até mesmo a nossa situação por conta dos nossos erros devem ser bem trabalhadas, porque nós podemos aprender a entender o consolo de Deus e misericórdia dEle, mesmo quando os erros são nossos. Devemos aprender a lidar com esse mundo corrupto, com pessoas mentirosas, com pessoas que fazem o mal, mas entendendo que Deus consola o seu povo em meio a essas dificuldades. E também devemos lembrar que talvez nós não sejamos vítima de uma situação, não seja nem uma consequência do nosso erro, mas Deus usa circunstâncias para que nós sejamos mais piedosos, mais santos, mais próximos dele. Dificuldades podem nos levar a sermos mais parecidos com Cristo, e isso nós temos que ter sempre em mente. A consolação é necessária, então, porque a terra não é um paraíso. A consolação é necessária porque crer no Evangelho não elimina as dificuldades da vida. O verdadeiro Evangelho, ele não é triunfalista, conforme a pregação em alguns lugares dos dias de hoje. Não é o tal Evangelho da prosperidade, como alguns chamam. O verdadeiro Evangelho, ele prega o perdão dos pecados e a certeza de salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Vamos para uma quarta verdade sobre a consolação. A extensão da consolação. Veja mais uma vez versículo 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. A consolação é proporcional aos sofrimentos. A consolação transborda na vida daqueles que sofrem. Em outras palavras, o sofrimento nunca será maior do que a consolação que podemos experimentar que provém do nosso Deus. Transbordar é uma boa palavra, nós podemos entender com facilidade. É uma palavra que nos lembra de algo que supera os limites. Vai além, excede. Então transborda, como um rio que fica cheio e transborda o seu leito, ele chega para as margens, indo até marcas que não é o normal. Nunca uma tribulação será maior do que o consolo que podemos experimentar da parte de Deus. Podemos lembrar de Filipenses 4:7, quando Paulo fala sobre como lidar com a ansiedade. E ele diz que devemos orar, devemos expressar ações de graça, louvar a Deus, bendizê-lo, semelhante ao que a gente está vendo aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 1. E fazendo isso, o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Excede, transborda. É possível experimentar paz em meio às dificuldades da vida. É possível ter consolo, transbordando em meio aos sofrimentos que enfrentamos nessa vida. Ou seja,
Sofrimento nunca é maior do que o consolo que Deus nos dá. A consolação, ela é experimentada por meio de Cristo. Veja mais uma vez o texto, quando a gente lê no final do versículo 5. Assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Por meio do Senhor Jesus. Ou seja, a consolação, ela é cristocêntrica. Ela aponta para Jesus. O próprio Senhor Jesus é a fonte do consolo. É o próprio Deus. Ele disse certa vez, em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele disse também, no famoso texto de João 16, 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele se importa conosco. Logo, ter Jesus em nossas vidas é a melhor coisa que podemos ter para enfrentarmos as dificuldades. É a melhor pessoa que podemos ter em nossas vidas para um relacionamento de encontro de consolo, de força, de ajuda para os momentos difíceis, de acordo com as necessidades. Em outras palavras também, não é possível ter consolo nessa vida, ter ânimo nessa vida, ter firmeza na dificuldade desse mundo sem Jesus Cristo. Precisamos de Jesus. E aí podemos pensar assim, você está passando por dias difíceis? Então, busque Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para encontrar as forças necessárias para continuar a batalha. Agora, se você não está seguindo Jesus, o que podemos dizer é que as suas dificuldades serão maiores. Não quer dizer que as dificuldades serão eliminadas, mas você pode encontrar força para passar por dificuldades no relacionamento com Cristo. Tenha Jesus na sua vida. E por fim, nosso quinto elemento sobre consolação, a quinta verdade, a eficácia da consolação. Veja o versículo 6. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. A eficácia da consolação, ela aumenta a nossa convicção dos propósitos de Deus. Deus consola o seu povo por meio do seu povo. E Paulo expressa isso aqui. Em outras palavras, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ele sabe que o seu sofrimento tem uma razão de servir para abençoar outros, aconselhando, discipulando, ajudando a passar por suas lutas, suas dificuldades. O nosso testemunho pode ser então usado por Deus para edificação e cuidado de nossa igreja, dos nossos irmãos. Por isso é importante nós vivermos em comunidade. Por isso é importante nós termos tempo de conversas saudáveis, intencionais, falando sobre como enfrentamos lutas, como é que nós vencemos. Pessoas devem perguntar a nós como que a gente enfrentou tal situação e nós devemos falar como Cristo nos consolou, como Deus foi o nosso consolador, porque isso anima e encoraja uns aos outros. Devemos tomar cuidado, porque às vezes ficamos simplesmente juntos, conversando sobre tantas coisas superficiais e não falamos de coisas que servem para edificação mútua. Por isso é importante, então, esses relacionamentos cristãos intencionais. Paulo sofreu. E eu quero ler algumas passagens que podemos ver esse sofrimento de Paulo. Uma delas, 1 Coríntios 4, versículo 9. 1 Coríntios 4, 9 em diante. Diz assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo, como se fosse ali na arena de Roma, para o mundo, tanto para os anjos como para seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Seguindo um pouquinho mais à frente, versículo 12, ou melhor, 11. Até a presente hora
sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos, e assim, né, insultos, perigos diversos, calúnias. Vê agora também 2 Coríntios capítulo 12. Entre outros textos, só selecionando 2. 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, como a gente estava falando agora há pouco, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele entendeu qual era o propósito de Deus em tudo aquilo que ele estava enfrentando. Não era a consequência dos seus pecados. Não era simplesmente uma questão aleatória que surgiu na sua vida, por acaso. Não era também questão de sorte ou azar, como algumas pessoas pensam sobre a vida. Nada disso. Deus no controle de tudo. Mas que ele tinha que passar por lutas. Para quê? Para poder consolar e animar outros. E até para também lembrá-los que o evangelho não tem que ser buscado simplesmente como meio de conquistas e vitórias. Mas o evangelho leva pessoas a entenderem que são pecadoras e que devem adorar a Cristo independentemente das circunstâncias dessa terra. A eficácia da consolação tem uma condição: suportar com paciência. Para existir consolo, é necessário esforço, é necessário dedicação da parte de quem sofre. É necessário ter paciência, é então um exercício espiritual. O consolo em Deus não é só um passar de mão de Deus sobre nossa cabeça. O consolo que nós obtemos de Deus não é simplesmente um abraço carinhoso do nosso Deus, tudo isso pode estar envolvido, mas Ele espera que nós enfrentemos com paciência as dificuldades e tribulações. Por isso, não há espaço para a autocomiseração, para a amargura, para a rebelião contra Deus, para a depressão, para a ansiedade, mas só há lugar para contentamento, confiança, convicção do agir do Senhor. Porque é isso que Ele espera dos seus filhos. Suportar com paciência as provas expressam ou manifestam os verdadeiros adoradores. Simplesmente, adoradores são revelados nos momentos de dificuldades. Ou seja, suportar, ser paciente no momento de luta e reagir bem é um marcador de verdadeira espiritualidade. Meus irmãos, como disse Tiago, versículo 2, capítulo 1, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Deus espera que nós suportemos as dificuldades crendo nele. Ele não simplesmente elimina, Ele espera que nós façamos um exercício de confiança. Às vezes parece que somos insensíveis quando falamos isso, mas não é. É o próprio Deus nos dizendo, suportem com paciência. A verdade é que primeiro vem o sofrimento, para depois vir a consolação. Primeiro vem a dificuldade, para depois ter esse tempo de conforto com o agir de Deus. Pode até parecer, como disse, insensibilidade, mas a exortação é: enfrente suas lutas confiando em Deus, expressando louvor, fugindo de murmuração, reclamação constante, de desânimo, de desespero. Não desperdice seu sofrimento. Faça dele uma oportunidade de servir outros e crescer na fé. Concluindo, nós vimos aqui a consolação em meio ao sofrimento. Vimos que sofrimentos são uma realidade para o povo do Senhor conhecer e a consolação do Senhor. A fonte da consolação é Deus.
O propósito da consolação é que nós estejamos prontos e preparados para consolar uns aos outros. A necessidade é que todos nós vamos sofrer, em diferentes situações. A extensão da consolação é de transbordar sobre qualquer tipo de sofrimento que enfrentemos. E a eficácia da consolação acontece por meio dos nossos relacionamentos e por meio da nossa dedicação para enfrentarmos as lutas. Crentes sofrem. A chamada teologia da prosperidade é falsa, não tem fundamento nas Escrituras. Deus pode nos livrar de situações difíceis, se Ele quiser. Deus pode nos dar bênçãos materiais, se Ele quiser. Mas Ele não faz isso sempre. Deus não promete nos isentar de problemas em todo momento. Muitas vezes Ele permite que passemos. Muitas vezes Ele nos faz passar. Isso mostra o quê? Como Paulo, o apóstolo, ele estava explicando para a igreja dos Coríntios. Gente boa, entre aspas, também sofre. Pessoas que estão seguindo a Cristo podem passar por dificuldades. Mas para quê? Para serem canais de bênção para outras pessoas. Devemos ser pacientes em meio às provações, devemos suportar todas as dificuldades com paciência, devemos engrandecer a Deus em meio às circunstâncias, porque Deus é tão digno de louvor, que nenhuma dificuldade dessa vida é digna de servir de obstáculo para essa adoração do seu povo a Ele. Devemos nos lembrar de Jesus Cristo como o maior consolo que temos. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oremos. Senhor, obrigado pelo consolo que nós obtemos a partir do seu agir em nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o Pai de misericórdias, é o Deus de toda consolação. Oramos por nossos irmãos que têm passado dias difíceis, que estão passando por recuperação física, que estão enfrentando dias de luto, que estão passando por momentos de dificuldades de relacionamentos, enfim. O Senhor conhece perfeitamente nossos corações e nossas situações. Eu oro para que o teu povo experimente consolo, tendo esse relacionamento tão especial com o Senhor. E obrigado, porque mesmo o Senhor sendo o Deus, Criador do universo, sustentador de todas as coisas, ainda habita com aqueles que têm coração quebrantado diante de Ti. E em Ti podemos encontrar o genuíno consolo que precisamos. Obrigado pelo maior consolo que nós já temos em nossas vidas, que é o agir de Cristo em nossas vidas, nos perdoando, nos salvando. Obrigado por isso. No nome de Jesus. Amém. Deixe-me terminar indicando, se você quer ler alguma coisa boa para lidar com o sofrimento, vou citar aqui 4 livros. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, de Jerry Bridges. Confiando em Deus. Um outro, O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. O sofrimento nunca é em vão. Um outro, Quando Problemas Surgem, de Robert Jones. E também A Graça de Deus no Seu Sofrimento, de David Powlison. A Graça de Deus no Seu Sofrimento. Qualquer um deles serve para te animar e te capacitar para abençoar outros de acordo com o que nós vimos hoje. Que Deus nos abençoe.